Boa noite no Brasil, bom dia na Nova Zelândia. Estamos com o grande ator Zé de Abreu, que é o convidado dessa noite no Brasil, dessa manhã na Nova Zelândia, da nossa live sem frescura, voadora. Zé de Abreu, seja muito bem-vindo, muito bom vê-lo. Obrigado, Leandro. Me pegou desprevenido. Primeira live que começa antes. Pois é, você está falando do futuro. Hoje é dia 14 aí na Nova Zelândia, não é isso? Hoje é dia 14, 10 horas da manhã, terça-feira. Pois Então, é um então problema viver fala aqui. pra gente, aí no futuro, o Bolsonaro ainda é presidente do Brasil ou não? Aqui o Bolsonaro já caiu, já. Ah, notícia maravilhosa. Olha, gente, Zé de Abreu começou a atividade política dele nos anos 60, foi um dos líderes estudantis presos no Congresso, no fatídico Congresso de Ibiúna, da Uni, né? E se exilou na Europa, depois voltou para o Brasil e continuou a sua carreira, profícua carreira de ator, um dos maiores atores do país, um dos maiores atores da teledramaturgia do Brasil, até recentemente era o maior nome da TV Globo, e agora está na Nova Zelândia. Eu soube que inclusive está aprendendo inglês sem sotaque para começar uma carreira também aí na Oceania. É verdade isso? Não? Agora nós estamos com um problema, é o seguinte, eu achei que eu ia entrar numa escola para perder o sotaque. Na realidade, eu estou adquirindo o sotaque kiwi, que é o sotaque neozelandês. Não, mas a minha professora está brincando, porque ela é kiwi, ela é daqui, e eles têm uma pronúncia extremamente característica, eles têm uma gíria muito própria, e até agora eu aprendi mais a falar gíria kiwi do que tirar o meu acento. Eu acho que aqui vai ser difícil. Brasileiro falando inglês. Zé de Abreu, meu acento na América, eles acham que é italiano. Na Europa, eles acham que o meu acento de inglês é espanhol. De qualquer maneira, melhor do que ter acento brasileiro, porque hoje em dia... Pois é, né? Como é que é a imagem do Brasil na Nova Zelândia? Eles têm noção do drama e do vexame que a gente está passando? Olha, ontem saiu uma matéria no Herald, no New Zealand Herald, que é o jornal mais importante daqui, de primeira página, chamando de Capitão Corona. Capitão Corona acaba atacado, alguma coisa assim. É uma mesma matéria que saiu no Financial Times. Pois é, Zé, essa live eu montei ela pensando para a gente falar sobre cultura e fascismo no Brasil, que são duas coisas que realmente se uniram. Espera só um pouquinho, deixa eu ver se o teu... Ah, tá aqui. Só um seguinte, deixa eu pegar essa mensagem. Como é que eu faço para copiar o link? Para mandar para o meu povo lá do Twitter. É só colar e... Colei, eu sou rapidinho. Copiei e colei. E coloca no Twitter. Com Leandro Fortes agora aqui. Leandro, naquela época dos blog prog, onde é que você trabalhava? Onde é que você tinha um blog? Como é que era? Eu não me lembro. Eu trabalhava na Carta Capital. Ah, isso. E tinha um blog pessoal. E o Rodrigo? O Rodrigo trabalhava na TV, tinha saído da TV Globo. Rodrigo Viana, você está falando, né? Estava lá na Record? Ele tinha saído da TV Globo por causa das questões políticas. Mas naqueles blog vocês dois estavam, não estavam em São Paulo e Rio? Sim, a gente estava, inclusive, na organização do blog prog. Paulo Henrique Amorim. Isso. E tinha um blog pessoal. E o Rodrigo? O Rodrigo... Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Eu estava com problema de dupla, porque eu abri eu colei o link e abriu a página lá. Eu tava aí deu um eco, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente está vivendo dentro do drama geral do país, dentro da desgraceira geral que a gente está vendo no Brasil, tem a questão específica da cultura, que a política cultural do governo Bolsonaro é uma política de desmonte e destruição da cultura. Começou com um secretário de Cultura que gravou um vídeo imitando Goebbels, né? Parafraseando Goebbels, fazendo um discurso nazista. Depois veio a viúva porcina, Regina Duarte, que passou por um vexame horroroso e continua passando por um vexame. Você sabe que agora ela tirou as referências de que ela passou pelo governo Bolsonaro, ela tirou do currículo dela. Foi como se não tivesse acontecido. E agora colocaram uma nulidade chamada Mário Frias, que é um ator que parece que era de Malhação, e que, assim, não significa nada, não veio para nada.
e a questão cultural do Brasil foi relegada ao esgoto bolsonarista. Qual que é a sua avaliação dessa situação que a cultura está vivendo? O fato é o seguinte, que não dá para você tirar a cultura do contexto geral, né, do governo de destruição. Eu tenho a impressão que, quando eles assumiram o poder, eles organizaram uma comissão para levantar tudo que há de bom para o povo brasileiro, feito desde o Fernando Henrique, desde do Sarney. Tudo que foi feito para melhorar a vida do povo brasileiro. Vamos fazer uma análise e vamos acabar com tudo. Essa história da Comissão da Anistia, de a Comissão da Anistia começar a anular direitos já garantidos, isso é uma coisa grave demais, né? Quer dizer, os militares torturaram, mataram, assassinaram, desapareceram, ninguém foi preso. Os que sofreram e foram anistiados agora perdem o direito a uma indenização justa. Uma remuneração, porque perderam. Eu teria direito a isso, porque eu tive que abandonar a faculdade por causa da cadeia. Então, só isso já me daria. Mas eu nunca fui atrás, sabe? Eu entrei numa de que eu fiz porque eu quis e tal, e eu não estava precisando. Mas tem gente que realmente precisou, tem gente que ficou paraplégico, tem gente que perdeu emprego, que ficou anos exilado ou desaparecido, fugindo do Brasil. E eu acho que o Brasil, cara, a gente sempre perde o bonde da história. É cansativo. Você vê Argentina e Uruguai, o que a Argentina e Uruguai têm de melhor do que a gente? Por que os generais deles foram para a cadeia, os torturadores foram para a cadeia, e agora eles estão calados? Aí no Brasil, o que aconteceu? Houve uma anistia absurda, quer dizer, torturadores e assassinos foram anistiados, contra uma norma internacional de que tortura é um crime imprescritível. E agora estão aí, mandando de novo, recebendo fortunas. Eu estava vendo agora que a aposentadoria dos militares é a aposentadoria mais cara, são 17 vezes mais cara do que a aposentadoria de um trabalhador. E agora estão bravinhos que o Gilmar Mendes botou a coleira no cachorro. É um absurdo. Os militares estão promovendo, junto com o Bolsonaro, esse genocídio. O Ministério da Saúde é um antro de militares. Eu estou dizendo antro. Os militares essa resposta dos militares parece uma dessas coisas bolsonaristas mesmo, de gente que não tem capacidade de interpretação de texto. Porque a fala do Gilmar Mendes, assim, ele não está dizendo que as Forças Armadas estão fazendo um genocídio. Aí eles fazem uma nota dizendo que já entregaram não sei quantas cestas básicas e atenderam. A fala do Gilmar Mendes, olha, eu e você não temos nenhuma simpatia por Gilmar Mendes. Mas assim, a fala do Gilmar Mendes é corretíssima. 2 vezes por esse canalha. 2 vezes. Eu já fui processado. E eu 4. Pelo Gilmar? Estou ganhando. Pelo Gilmar Mendes. Então, você também não tem nenhuma simpatia pelo Gilmar Mendes, mas ele foi corretivo. O que ele falou é que o Exército, e não as Forças Armadas, ele falou o Exército, está se aliando a um projeto genocida. Não importa se ele está distribuindo seringa, água mineral, comida, cacete A4. Né? Aí os caras fazem uma nota. O Exército. A nota é tão ruim que eles ficaram com vergonha de entregar, né? Exatamente. Assim, e é uma nota de quem tirou zero interpretação de texto. Porque assim, aí depois falam que os militares são de poucas luzes, eles ficam retados com a gente. Mas agora, por falar nisso, Zé, eu tenho uma curiosidade que eu quero dar logo uma voadora aqui, que eu tenho há muito tempo essa curiosidade. Você é um cara de esquerda, foi perseguido da ditadura, foi exilado, voltou, enfim, sempre teve uma atuação de esquerda e já pagou bastante caro por isso. Mas na sua carreira, você já fez muitos militares. Né? Eu lembro com muito carinho, que era um major naquela série Anos Dourados. O Major Dornelles. Major Dornelles. Você também fez o major que matou o Lamarck, no filme do Lamarck, que era o Nilton Cerqueira, mas acho que o nome da personagem não era esse, mas não, o nome do personagem era Major, não tinha nome, porque ele processou a gente e não tinha nome. Tá. Pois é, então, assim, você fez, nessa série que passou recentemente, Os Dias Eram Assim, você também fez
um coronel do Exército. Que teve a filha assassinada e mata o patrocinador da tortura. Exatamente. Então, assim, você tem, no fundo, um tesão por fada também, Zé, não? Pelo amor de Deus, tá maluco. Até hoje eu tenho medo de fada. Não? Lhe incomodava fazer o militar, de certa forma, aquilo te provocava muito desconforto? É muito bom representar papéis com os quais você não tem nada a ver. É mais fácil você achar o diferente do que achar o próximo de você. Quando você faz um personagem mais próximo de você, é mais difícil você distinguir os dois. Te dá mais trabalho, você tem que ir mais das minúcias, das características mais fundamentais do personagem para ficar diferente de você. Eu odeio fazer eu mesmo. São atores diferentes. O Zé Wilker, por exemplo, era genial fazendo ele mesmo sempre. Sim. O Zé Wilker mudava muito de cara. Ele não mudava muito de cabelo. Tanto que quando ele foi fomos fazer Guerra de Canudos, onde eu fiz outro general. Outro general, exatamente. Eu matava Claudete, Zé Wilker, eu matei um monte de gente lá na Guerra de Canudos. Tonico Pereira também foi um coronel no filme Guerra de Canudos, não foi? Muito bom, coronel. O Tonico é outro ator, a gente brinca há 20 anos que a gente brinca, que eu falo que ele faz tudo igual. Mas isso não quer dizer que ele faça mal, entendeu? O Tonico também não troca, cara. Eu tiro barba, boto barba, corto o cabelo, deixo crescer a barba. Eu gosto. É de diferente tipo de ator. Tem 2, 3 tipos de atores, né? Tem um que muda tudo sempre e começa de fora para dentro, e tem outro que não muda nada, começa de dentro para fora. E são atores maravilhosos. Eu adoro o Tonico. O Zé Wilker era uma coisa. Só voltando aqui, então, à nossa vaca fria, a questão da cultura do Brasil. O que você achou, por exemplo, dessa passagem escandalosa da Regina Duarte na Secretaria de Cultura? Por que a Regina Duarte decidiu jogar o que restava de credibilidade da sua carreira no esgoto, junto com o Bolsonaro? Poder, né? Poder. Ela sempre foi uma estrela, perdeu o brilho e eu acho que voltou a ser estrela. Só que, conforme eu avisei 1000 vezes, até na capa da Folha de São Paulo, a Mônica Borgamo publicou, eu tinha certeza que ia dar uma grandíssima merda. Mas não sabia que ela ia provar tudo que eu disse ao vivo e em cores naquela entrevista da CNN. E rapidamente, né? Porque muita gente, inclusive muitas mulheres, me cobravam sororidade. Eu tive que dizer, vagina não transforma o ser humano em pessoa, em ser humano. Não é porque ela tem vagina que nós temos que ter sororidade. Calma, gente, vamos devagar. Aí um dia eu estou aqui na Nova Zelândia dormindo, 3, 4 horas da manhã, toco o telefone várias vezes, e eram as pessoas falando, pô, liga na CNN, a Regina está provando que você estava certo. Pois é, e provou mesmo. A morte, dos assassinatos, o que é aquilo? Que loucura aquilo. Uma coisa sem noção. O Frias é um sem noção sem carreira. A Regina era uma sem noção com carreira. Quer dizer, ontem me ligaram que ele está procurando o pessoal de cinema. Agora, para abrir a torneira lá que está fechada, de projetos já aprovados e tal. Muita gente passando fome, né? A gente acha que cinema é feito de artista, cinema é feito de técnico. Tem muito mais técnico no cinema que ganha pouco do que artista. Você vê 2 artistas numa tela, tem 20, 30 pessoas. Hoje em dia, com o cinema mais moderno, que não se usa mais aqueles equipamentos de iluminação antigos, que não precisa mais chegar a 3 caminhões, mas mesmo assim, tem desde um menino que serve cafezinho e água até o diretor, é um monte de gente, né? E o pessoal que não está filmando há 3, 4, 5 meses, a Globo está parada. Por isso que a Globo está rescindindo esses contratos todos, a Globo está com a corda. Isso é uma coisa que a gente há 5 anos. Não existe, olha só, não existe nenhum motivo para a Globo ter um elenco contratado. Isso é paquidérmico, isso não existe. Só existe isso no Brasil. Porque era uma coisa de você segurar ator quando tinha concorrência, né? A última vez foi a Record que deu aquela
respirada fundo, deu uma complicação com a Globo, levou um monte de técnicos da Globo, dava o dobro do salário e tal, mas a Record também desistiu, quer dizer, fazia sucesso numa novela, não tinha outra para botar no lugar. Então, a Globo, em termos de dramaturgia, sempre teve uma situação muito, muito confortável. Nos meus 40 anos de casa, as únicas 2 vezes foi com a Manchete, teve a história da Manchete com a Maitê, que a Maitê andava nua, Erval Rossano botava a Maitê andando nua a cavalo, com 25 anos, parava o Brasil. Era a Marquesa de Santos. A Marquesa de Santos, isso. Você fez também Pantanal, Amazônia, não foi? Mas peraí, a Marquesa de Santos, o que aconteceu? Estava incomodando a Globo veio de Anos Dourados, que você falou, e acabou com a Marquesa de Santos. Arrebentou, sim. Anos Dourados arrebentou. Foi uma série maravilhosa. Depois, a segunda vez, foi com Pantanal, que eu estava lá, que eu saí da Globo junto com o Jaime Monjardim para ir fazer aquela loucura de gravar Pantanal. A ideia de o Brasil, que o Brasil não conhece, gravamos Pantanal, Fernando de Noronha, Amazônia, e eu ainda fui fazer Ana Raiz é Trovão lá em Treze Itilhas, que é uma cidadezinha lá de Santa Catarina, de colonização austríaca, que era a ideia da Manchete, o Brasil, que o Brasil não conhece. E depois, a Globo teve um embate de Ibope também com a Record, nessa época que a Record andou tirando um monte de gente. Eu acho que era uma novela do... Não, novela bíblica? O Bebê a Bordo, o Lombardi, não é? Fez uma novela que foi um escândalo lá. Que até aí continuaram, que tinha zumbi, não sei o que, eu nunca vi, não sei. É como Mutantes, é uma novela de Mutantes. Isso. Também incomodou. Mas é uma merda, era uma coisa bizarra aquilo, como é que... Mas no começo não era, né? Foi virando, eu acho que... E teve mais uma novela da Record. Agora, essa história de dispensar o elenco fixo é uma coisa que a gente vem conversando lá há muitos anos. Isso eu acho que até demorou. Você vai continuar fazendo novela para a Globo? Não? O problema é o seguinte, para você fazer um elenco de novela, é um quebra-cabeça desgraçado. Se você tiver 60% do elenco contratado, vai facilitar a coisa. Os 40%, 30% de fora é mais fácil. Agora, eles vão ter 80%, 90%. Pelo que eu sei, eles só vão ficar com meia dúzia de atores, os mais velhinhos e tal. Tem gente que tem muito problema trabalhista também, tem 40 anos de pessoa jurídica, e aí é uma discussão... Como foi a discussão com a Regina. A Regina estava nesse caso, por isso que demorou quase um mês para eles resolverem. Que a pessoa não quer sair e largar uns direitos para trás e tal, né? Vem cá, mas no caso desse Mário Frias, que ele está tentando cooptar agora com grana as pessoas, é isso? Ele está, então, abrindo torneira para ver se chama gente para... Você acha que tem a menor chance disso funcionar? Da cultura funcionar no governo Bolsonaro, Zé de Abreu? Não, da cultura funcionar não, mas pelo menos diminuir o terra arrasada. Não vai funcionar porque... Bicho, o ministro da Cultura tem que ter... Não adianta, ele não tem... Eles desmontaram o MINC todo. O MINC acabou. Aquela estrutura do MINC acabou. Eles mudou primeiro que era um ministério, virou secretaria. Foi para cidades e depois foi para o turismo, não é isso? Isso. Já trocou 2 vezes. Quer dizer, o Mário Frias chegou agora... A Regina demitiu todo mundo do cara anterior. O cara anterior demitiu todo mundo. Fizeram uma limpa lá. No governo Temer, foi horrível o que aconteceu. No governo Temer, a bancada cristã foi lá. Tem até um vídeo gravado. A bancada da Bíblia. É a bancada da Bíblia. E eles, inclusive, tem um vídeo eles pegando no pé do ministro, de uma maneira bastante agressiva. Eles começaram a interrogar funcionários do MINC. Quando teve aquela coisa que tinha que pegar todo mundo da Lei Rouanet, e aí eles viram que não tinha ninguém de esquerda usando a Lei Rouanet, são uns burros. Esse deputado cachorrinho do Malafaia aí, deputado Sóstenes Cavalcante, isso é uma besta, é um troglodito, uma cavalgadura. Outro dia me ligaram do MINC, naquele tempo do Temer, que eles estavam investigando as redes sociais dos funcionários. O funcionário imediatamente pediu demissão na frente de todo mundo. Vocês estão malucos que eu vou ficar aqui
um funcionário do MINC que fazia a análise técnica dos projetos ligados a indígenas, à cultura indígena. E ele me ligou, eu lembro, eu estava na Grécia. Eu vou escrever no meu terceiro livro, a gente vai contar o que aconteceu com o MINC. Por que eu era o primeiro da lista para ser convocado para a CPI do MINC, da Lei Rouanet, e nunca fui. Se você entrar lá, tá lá as atas lá. Todo dia. Eu era o primeiro convocado da lista. Nunca fui convocado. Porque não descobriram nada de mim, porque não tem. Tenho um problema com uma ex-mulher minha, eu tenho 5 ex-mulheres, não sou responsável pelas que as minhas ex-mulheres fez. Eu já estava separado dela quando ela prestou conta. A prestação de contas não era obrigatório, que era um projeto merreca da Petrobras. E aí foram lá e fuçaram e me esculacharam na imprensa toda. E é um projeto de pessoa física, é o CPF de uma ex-mulher minha. Eu não tenho nada a ver com esse projeto, eu era o ator do projeto. Como eu sou ator, todos os filmes que eu fiz tinham patrocínio da Petrobras. Eu não sou o dono do patrocínio, eu sou ator contratado. As pessoas acham que o ator que está em cena é o dono do projeto. Raramente é. São poucos os que produzem. Renata Sorrah nem produz mais. O Fagundes produz agora com o filho e tal, mas poucos atores produzem. Existe um produtor que te contrata. É o produtor que ganha o dinheiro da Lei Rouanet. Quando fizeram um levantamento lá que o Moro até proibiu, não sei por que cargas d'água, acho que porque tinha todos os amigos do Aécio Neves. Lembra que a Polícia Federal levantou os 100 maiores captadores da Lei Rouanet? Era tudo gente do Aécio, todos amiguinhos do Aécio. Ô Zé, deixa eu te perguntar uma coisa, falando sobre machismo. Quando você deu essa declaração sobre vagina não gera sororidade automática e tal, muita gente da esquerda, eu sei que eu participo de vários grupos de WhatsApp de esquerda e tal, as feministas, elas têm um ranço contigo, você deve saber disso, né? Porque... mas tem dos dois lados. Te chamam de esquerdomacho, de macho escroto, porque fala essas coisas. Tem 70... Aconteceu de novo com a Vera Magalhães. Aconteceu de novo com a Vera Magalhães. Sim, aconteceu de novo. E a esquerda Namastê apoiou a Vera Magalhães ali prontamente. É que eu chamo de esquerda Namastê, essa esquerda cirandeira, que na mesma hora tem a sororidade automática, né, a solidariedade automática. Né? Tem uma crise de identitarismo assim, um pouco esquizofrênica e tal. Mas, assim, essa fama de machista... Pergunta para as minhas ex-mulheres. Mas eu digo assim, dentro da esquerda, essa fama de machista te incomoda? Ou você está cagando para isso? Olha, bicho, eu obviamente, como qualquer ser humano da minha geração, qualquer homem da minha geração, da minha idade, criado por uma mãe racista, machista, obviamente que eu tenho o machismo carregado. Agora, o que eu acho que tem que há um limite à sororidade, ou não. Eu acho até, às vezes, eu faço isso, que é bom que elas discutem, porque divide a internet, entendeu? As minhas seguidoras, metade me desce a lenha e metade me defendem. Eu saio fora da discussão e deixo elas, porque eu acho que o lugar da fala é delas. Eu, às vezes, tento discutir. Tem até um ressentimento, porque você tem uma esposa mais jovem que você. Aí, outro dia botaram, pô, macho escroto, fica desfilando com a menina, com a novinha e descendo o pau nas mulheres mais velhas e tal. O que você acha disso? Descendo o pau. É que, pô, a gente pode ver. É muito louco isso, porque. Eu ia falar de um exemplo, mas não vou falar do exemplo, porque a pessoa... Pode falar. A socialista morena, ela era super minha amiga. Eu estava dormindo quando eu publiquei aquela história na Folha, quando eu acordei ela já tinha descido o pau em mim. Aí eu fui cobrar dela em privado, porque você não falou comigo? Ela falou, porque, sabe, o amigo é aquele que avisa quando no restaurante o amigo está com feijão no dente. Eu quis te avisar. Eu falei, porra, você pegou o alto-falante Você foi para a rede social me avisar? Pô, para com isso, que isso é ridículo. Ela não quis perder a chance de descer a lei em mim, porque eu virei, entre aspas, sem menor comparação, bater no Zé de Abreu da Ibope, entendeu? É que nem bater no Lula. Eu entrei nessa fase de bater em mim, então qualquer coisa. A Vera Magalhães, até gente de esquerda foi defender a Vera, porque eu falei que ela tá lá por causa do envolvimento dela com o marido dela, do marido dela escreveu a biografia criminosa do Zé Dirceu, foi assessor do criminoso Aécio,
e ganha, trabalha no Estadão, que teve a difícil escolha, e vira com aquela voz de marreco rachada, não passaria num teste da Globo nem por um cacete, nenhuma televisão comercial, acho que contrataria uma apresentadora com aquela voz, mas ela cumpre o papel de interromper todo mundo e perguntar do PT e do Lula, É um negócio que ela ganha pra isso. Óbvio que ela não fosse casada com esse cara, ela não ia estar lá, porra. Por que ela não convida o Lula, Zé? Ela chama o Ciro Gomes e pergunta do Lula. Ela chama o Haddad e pergunta do Lula. Ela não pode interromper o Lula para perguntar do Lula. O que ela vai fazer? Eu duvido, eu não posso provar isso, mas eu duvido que se o marido dela não tivesse esse envolvimento imenso com o PSDB, com essa corja, não tivesse escrito aquela... Não fosse da Veja, tivesse escrito aquela biografia absurda do Zé Dirceu, um negócio que a própria direita acabou com o cara, né? Aquilo é um crime que o cara fez. Foi um livro desqualificado totalmente, historicamente. Então, eu duvido, não pode ser, mas a realidade me leva a quê? Que ela ganhou esse emprego por causa do envolvimento dela com o marido, com o PSDB, ué. Qual é o problema? Isso é machismo, a esquerda é machista. Você é um esquerdomacho? Pergunta, outro dia eu publiquei. Vocês querem saber se eu sou machista? Pergunta para minhas ex-mulheres. Pergunta, são várias. Vocês vão ter as várias opiniões sobre mim. Agora, por acaso, eu sou amigo de todas. Todas. Você é um esquerdomacho, não? Você diria que você é um esquerdomacho, como lhe rotulam? Eu não, porra. Eu pode ser... Eu sou de esquerda, sou macho, mas, bicho, eu acho que essas coisas são muito... As pessoas... Qualquer mulher pode discutir feminismo. Agora, existem níveis de conscientização, de estudo, de leitura. Não quero dizer qual é melhor, qual é pior, mas você tem que ter uma base para discussão. Ô Zé, você acha que o lugar de fala... Eu acho que mulher que tirou sarro da Dilma, porque a Dilma estava com a canela inchada na posse, que tirou sarro, que mandou a Dilma tomar no cu, a presidenta da República, ao lado da filha, num estádio de futebol com autoridade estrangeira. Esse tipo de gente. E tinha mulheres do Estadão puxando a porra lá que tem testemunha. Numa festa, uma delas veio falar: não fui eu. Eu falei: bicho, eu não estava lá. O que eu passo para frente é que eu escuto. Do mesmo Estadão que trabalha a dona Vera. Então, a partir desse momento, bichinho, como é que eu vou... Não dá para respeitar, só pelo fato de ter vagina, eu sou obrigado a respeitar todas as mulheres. Eu não acho que é por aí. Não é respeitar... Eu estou falando merda. Não, tá falando não. Vai em frente. Que não pode ser atacada. Porra, então a gente não pode atacar gay, não pode atacar preto, não pode atacar mulher, não pode... Bicho, quando eu falo quando eu publico alguma coisa no Twitter, que eu acho que a pessoa agiu de uma maneira que merece uma crítica ou um comentário meu, não sou o dono da verdade, mas rede social é isso, você publica o que você acha, né? O que você acredita. Eu tenho que ver, eu não vejo se é mulher, se é gay, se é preto, se é índio, entendeu? Eu quero saber o que a pessoa está se manifestando, eu quero discutir o que a pessoa escreveu. Outro dia eu dei uma porrada no Lula porque eu não li que era o Lula. Talvez se eu tivesse lido que era o Lula, eu não teria dado. Mas dei. Qual foi a porrada do Lula que eu não sei que você deu? Ele falou que o filme Os Últimos Soldados da Guerra Fria era ótimo e eu falei politicamente incorreto. E escrevi incorreto grandão. Ah, tá. Aí falei, o livro é muito melhor. Aí ele respondeu, pois é, o autor tá para terminar meu livro e não terminou. Quando eu fui ver, estava lá, Lula oficial. Olha, por falar em Lula... Aí a gente continuou conversando, porque oh, meu Deus, o autor do livro, que está escrevendo a biografia Fernando Moraes. Fernandão queria escrever a minha biografia, mas tinha a do Lula na frente, a do Zé Dirceu e depois a minha. Ele não consegue acabar do Lula. Eu falei, Lula, ele não vai acabar nunca, porque você não para de fazer história, sossega o rabo para ver se... Por falar em Lula, o que você acha? O que você acha do Lula participar de uma frente ampla contra o Bolsonaro?
Acabou a frente ampla, bicho. Já publiquei sonhos. Cadê as 3 frentes amplas? Foi só o Lula dizer, não vou, acabou. E era uma frente ampla com o Bolsonaro. O Globo pedindo para o povo perdoar o PT foi muito boa. Logo o Ascânio. Pois é, que está eternizado naquela foto dando prêmio Faz Diferença para o Sérgio Moro, junto com um dos filhos do Roberto Marinho. Assim, as pessoas... O Ascânio é uma pessoa ótima de conversar. Sim. Conversei com ele 2 vezes, é uma pessoa. Já trabalhei com ele, uma pessoa muito legal e tal, mas. Eu não sei até que ponto o Ascânio. Ele era diretor de redação do Globo? Ou era ele foi o diretor de redação do Globo nesse período mais agudo da Lava Jato, de apoio geral da Lava Jato. Mas assim. Eu acho que o PT sofreu muito. Eu acho que não dá para você. Não tem culpados que você possa identificar, né? Outro dia o Bem-vindo fez um vídeo falando, gente, era um monte de amarelo, um monte de pato amarelo, aí surgiu um Deus pato, era um pato enorme, e todo mundo saía correndo atrás do Deus pato, e aí era o pato da Fiesp, né, do SCAF, é um negócio de doido, né, eu acho que o establishment brasileiro, o sistema, a elite, sei lá como se quer chamar... A classe dominante. A classe dominante é a mesma desde sempre. Sim. Você vê o exemplo do Zé Serra. Porra, Leandro, na primeira eleição da Dilma contra o Serra, a gente trabalhava 24 horas por dia. Lembra disso na internet? Lembro, trabalhei muito. Porra, era 24 horas, a gente fez a Rede Liberdade, era porrada de tudo quanto era lado. Todo fim de semana a Veja lançava um negócio na sexta-feira de noite. A gente trabalhava a noite inteira para no dia seguinte desmontar, porque era tudo mentira. Lembra aquela de, porra, caraca, que dinheiro é esse do cara? Do Diego Scosteg, matéria do Diego Scosteg. Não, aquilo era uma coisa, né? E aí parece que agora deu cano num monte de jornalismo, né? Pois é, rapaz, criou um site chamado Vox, mas deu ruim. Então era uma coisa assim de criar factoide, a gente trabalhando feito uns loucos e realmente, cara, é muito difícil você competir com essa classe dominante, né? Eles vêm com tudo, e não tem golpe baixo, fake news, não se falava de fake news naquele tempo, mas eles criavam coisas... Era a narrativa falsa. A Veja criava aquela coisa que o Nassif chamava de assassinato de reputação. De reputação, exatamente. Porra, enquanto eu estava montando minha peça, o Mainardi já me chamou de Mensaleiro das Artes. Em 1990, a peça estava sendo escrita ainda, ele já achou a peça uma merda. Vem cá, me diz uma coisa, voltando à nossa questão de cultura. Tem uma pergunta aqui do jornalista Charles Carmo, da Bahia. Ele pergunta qual o efeito da pandemia para as emissoras de TV? Você acha que a pandemia vai ajudar a quebrar as TV no Brasil? Gente, não tem como quebrar a TV no Brasil, bicho. É uma besteira. A TV quebrou, você vê quebrado aqui, que era Tupi. Quanta besteira o Chateaubriand fez até para quebrar Tupi. Era uma loucura. A Globo é muito bem organizada, pô. A Record, a Band não quebra porque tem verba pra caralho, não sei. O custo, eles pagam pouco, eles não pagam. O custo de tocar uma emissora dessa é barato. Quer dizer, aquele pessoal que ganha bastante, eles ganham em função do merchandising que eles mesmos trazem para as empresas, né? Quer dizer, o Datena, essa coisa, Faustão, esse merchandising, eles ganham uma fortuna porque é uma porcentagem. Agora, a Globo sempre pagou muito melhor do que as outras. A Record, quando deu aquele boom, chegou a me oferecer o dobro do que eu ganhava, mas eu não saí, não. Mas eu acho que é muito difícil quebrar uma emissora de televisão. O que a pandemia fez, isso é muito louco isso, hein? A Globo parou pela primeira vez na história, né? Porque um estúdio de televisão... Não faz novela. Um estúdio de televisão é propagação de vírus. Todo mundo se beija, se abraça, a gente é super... E é ar-condicionado, né? Um monte de gente dentro do estúdio, não tem ar puro e tal. E a Globo foi extremamente feliz quando imediatamente fechou o Projac e parou tudo. Nunca tinha acontecido isso. Parar uma novela no meio... Duas, né?
porque uma já estava acabando. Mas o que acontece agora é que a Globo, obviamente, botou reprise no ar. E as reprises estão dando uma audiência maravilhosa. Eu acho que a pandemia, por exemplo, estou fazendo essa análise agora aqui que você me perguntou. O canal Premiere da NET. O canal Premiere entrou em crise, porque transmitia jogo. Não tem jogo, não tem... Bom, no caso da Globo, eu acho que, primeiro, eles abriram o canal do Globo News e está tendo um Ibope absurdo. 24 horas no ar, comentarista, todo mundo em casa Segundo, as novelas, reprise das novelas, dando Ibope bom. Sim, do Ibope alto, né? Custo zero. Custo zero. Recolocar uma novela no ar é custo zero. Você reedita algumas coisas em função de horário, quando vale a pena. E talvez essas das 8 nem tenham sido reeditadas, não sei. Mas é custo zero e o Ibope continua. Eu acho, talvez os anunciantes tenham regulado um pouco mais os anúncios, não sei, porque ninguém podia sair para comprar, mas a economia no Brasil, na realidade, nunca teve lockdown, né? Por isso que a impressão que eu tenho é que o vírus não vai acabar nunca. Pois é, a impressão já são 120 dias em quarentena e não tem fim, porque... Não tem, porque abre e fecha, abre e fecha. O governo não tem ministro da Saúde e é uma estratégia do genocida mesmo. É para culpar as prefeituras. Ele já falou, o Bolsonaro falou, eu sou militar, eu sou preparado para matar. Pronto, teve a chance, ganhou o presidência, já matou 70 mil, já está matando 70 mil, ia morrer uns 30, agora 70, tudo bem, 300. Não tem conta que não há empatia, não há relação humana, né? A impressão que eu tenho é que o Bolsonaro é um psicopata mesmo. Sabe, que não tem a impressão carinho, que eu tenho não tem amor. Os 4 filhos, os 3 filhos são completamente fora da casinha, né? Você vê como é que eles escrevem. Exatamente. A escrita é o cérebro, né? Tem a minha teoria é que teve alguma coisa muito grave ali dentro daquela casa, mais grave do que só autoritarismo. Porque os 3 filhos são sequelados. Todos os 3 são sequelados. O pai é um demente, né? Não teve aquela história do pai invadir um banco lá do Banco do Brasil, conseguir arrombar cofre da ex-mulher, que é mãe de algum deles mais velho. Que ele ameaçou de morte a mãe do Carlos Bolsonaro e ela fugiu. Você lembra que ela pediu para ir embora para a Noruega, com medo de... Agora, assim, falar em Bolsonaro, você é o precursor de cuspir na cara de Bolsonaro. Depois o Jean foi mais sofisticado e cuspiu na cara do próprio Bolsonaro. Mas você, numa discussão, acho que num restaurante japonês no Rio de Janeiro, você cuspiu na cara... Em São Paulo, você cuspiu na cara de um casal. Assim, não cuspi na cara de um casal, cuspi na cara do cara. O que aconteceu? Assim, você cuspiria de novo? Você acha que o Bolsonaro tem que ser tratado isso mesmo com cusparada na cara, não? Não. Deixa eu te contar. Não, eu estava num restaurante de um amigo meu e sentado numa mesa de canto. O restaurante estava lotado. Eu cheguei, ele falou: chega 15 minutos antes, porque eu te boto uma mesinha de canto lá, porque está lotado. Não tinha feito reserva. Tinha acabado de chegar do Japão. E tinha trazido um saquê lá para um chefe japonês, um sushi man. Ele não estava lá e tal. Então, comecei muito com o garçom sobre o Japão. Estava muito entusiasmado com o Japão. E aí eu não vi, mas chegou um casal, isso minha mulher depois me contou, que chegou um casal e começou a ouvir falar do Japão. E ficou muito irritado. Porque tinha estado no Japão, que o Japão era caro, que o restaurante era caro, o que eu estava fazendo lá. Carioca, flamenguista, petista. Mas eu não ouvi. Ah, tá. Ele começou a provocar, mas eu não ouvi. Aí ela pediu uma sobremesa, a sobremesa demorou, ela falou: vambora, vamos pagar, vambora. Eu falei: não, espera a sobremesa. Aí ele começou a falar mais alto: vagabundo, ladrão, vagabundo. Eu falei: vem cá, você tá querendo o quê? Primeiro eu cantei uma parte do hino nacional, que eu tinha pensado em fazer isso. E
Aí ele começou, vagabundo, ladrão, ladrão, vagabundo, ladrão. Eu falei, bicho, não posso ser vagabundo. Você me conhece só porque eu trabalho. Você só me conhece porque eu trabalho. Se eu fosse vagabundo, você não vinha falar comigo. Você veio falar comigo, você sabe que eu sou Zé de Abreu. Então, aí começou aquela porra, vagabundo, Lei Rouanet, você... Aí começou, aí falava, pra porra, não enche o saco, caralho. Era um restaurante muito pequenininho. Se fosse partir pra briga, ia ser uma loucura, lotado até a boca. E aí o cara falava cada absurdo, bicho. Eu tenho a carta que ele mandou uma carta, sabe para quem? Agora o ídolo da esquerda brasileira, o Rola Bosta, o Chapéu. Virou o ídolo, virou o ídolo da esquerda. O cara que criou o termo... Que está lavando a biografia, graças à esquerda, namastê. Graças a Deus. E ele escreveu uma carta pro Reinaldo, dizendo... Um cidadão, inquirir ao cidadão os motivos pelo qual, tudo cheio de erro de português, e ele falava que ele fazia mestrado em Direito. Minha mulher, à época, era doutoranda da PUC, já tinha feito mestrado na PUC e estava fazendo doutorado. E ele arrotava, assim, aí fomos ver, o mestrado era em Miami, aqueles mestrados que você vai, passa 4 dias, volta para o Brasil, fica 1 ano no Brasil, sim, vai lá, passa 15 dias. É um mestrado meio... Mandrake. Meio de araque. Não, e aí, e por que eles não foram lá no Faustão? O Faustão convidou eles para ir lá. Eles mandaram uma carta apócrifa. Primeira vez na história que o Faustão leu uma carta sem assinatura. Aí eu falei, pô, a única coisa que eu posso fazer, ele não parava de falar, foi cuspir nele. Aí a mulher, aí seguraram ele lá, ele era magrinho, meio histérico. Aí a mulher dele começou a xingar a minha mulher. Ela falava o tempo todo, vagabunda, vagabunda, vagabunda. Ele tinha um papagaio. E eu sentei e falei, por que você está chamando minha mulher de vagabunda? Você não conhece ela, ela não é vagabunda. É vagabunda, olha a bolsa dela. Minha mulher tinha uma bolsa velha da Louis Vuitton, acho que tinha 15 anos na bolsa. Olha a bolsa de grife, dinheiro de Lei Rouanet. Aí eu estava tão nervoso que minha boca estava seca. Não saía nada. Então você não acertou ela, você acertou só ele. Por isso que eu falo, tem no vídeo, não acertou, mas sabe o que aconteceu? No momento que o meu cuspe não saiu, minha ex-mulher pegou o chopp da própria e jogou na cara dela. Que maravilha. Um amigo meu clareou o vídeo, por isso que ela levantou e foi pro banheiro, mas foi minha mulher que jogou o chopp na cara dela. Aí ele publica assim, numa rede social, a mina que estava na mesa da frente também foi agredida. A mina que estava na mesa da frente. Ela publica assim, meu namo, na realidade, não ofendeu tanto. Ela chamava ele de namorado e ele chamava ela da mina da mesa da frente. Aí alguém descobriu que ele era casado, que ele estava eu lembro disso, na verdade, ele estava com 3. Por isso que eles sumiram. Ô Zé, tem uma... Olha, bicho, eu saio muito pouco de casa. Quarentena, para mim, é pinto. Quando eu vou para o Brasil, eu saí do Brasil em 14, setembro de 14, vai fazer 6 anos agora. Eu só vou para o Brasil pagar. Você já está 6 anos na Nova Zelândia ou não, né? Não, eu morei 1 ano em Paris, fui para Grécia, fiquei um tempinho em Los Angeles, mas mais tempo em Paris e 8 meses, 1 ano e pouco na Grécia, entre idas e vindas. Só gastando a Lei Rouanet. Só gastando a Lei Rouanet. É que nem a história da vaquinha, né? O cara fala que eu fiz uma vaquinha, 20 pau para pagar o Einstein. Apesar de eu já ter publicado os recibos de doação mais de 1000 vezes, ainda continua me acusando. Aí o cara fala que eu peguei 20 mil da vaquinha para fazer lua de mel nas Maldivas. Cara, é de uma... As pessoas, eles acham... Você acha que eu seria tão... Porra... Primeiro, eu não tenho esse tipo de caráter. Ô Zé de Abreu... A vaquinha foi um cara da Bahia, não fui eu que fiz a vaquinha. No momento que eu aceitei a vaquinha, eu falei, eu vou doar. Eu vou doar o dinheiro porque já pagou e passou a grana, né? Passou a grana. A vaquinha deu mais de 20, deu 26 e pouco. Eu dei 13 mil para a Casa dos Artistas, do Stepan Essessian, que era meu adversário político ferrenho, né? Sim. E a outra metade eu doei para a Associação de Combate à Criança com Câncer de Santa Maria, da Boca do Monte, que foi lá no Rio Grande do Sul, que foi onde começou a imigração judaica,
porque no processo os advogados me acusaram de antissemitismo, e eu sou judeu, tenho 2 filhos judeus. Eu, segundo o Moacir Sclia, eu sou a pessoa que mais entende de imigração judaica organizada no Brasil. O Moacir passava as conferências para eu dar, porque ele disse que já entendia mais do que ele. Eu fui casado com uma prima do Moacir Sclia, E eu dei uma palestra em Israel, em Tel Aviv, sobre a imigração judaica no Brasil. Eu tenho um roteiro de um filme para filmar, é que ficou muito caro. Eu tive um problema com um sócio meu aí, que o filme acabou ficando pendurado. Eu tenho um roteiro maravilhoso que mostra essa coisa. É linda. Como é que é? Qual o nome do filme? Chama-se Onde os Porcos Comem Laranjas. Porque imagina, lembra do Violinista no Telhado? Sim, claro. Termina com os judeus sendo expulsos da Rússia. Isso. Da Bessarábia. Sim. E um fala assim que vai para a América, e fala, a gente se encontra lá. Então tá, eu vou para a América, você também vai. A gente se encontra na esquina da América com a América. Tá? Eles não tinham ideia para onde eles iam. Uns foram para os Estados Unidos, outros foram para a Argentina, muitos para a Argentina. Um barão alemão socialista, ele resolveu ajudar, sabendo das atrocidades cometidas pelos czares nas comunidades judaicas da Rússia, do Império, todo o Império czarista. Ele começou a tirar gente. Ele era um bilionário, um dos últimos caras que fez a ligação Paris-Constantinopla com o Oriente Express, banqueiro do rei. Ele era muito rico, morou na França durante muitos anos. Barão von Hirsch. E ele fez uma empresa que tirava judeus de lá e traziam para os Estados Unidos. E ele levou para Minnesota. Lá ele fez colônias agrícolas. Ele tinha uma teoria, ele era contra o Estado de Israel. Ele tinha uma teoria que dizia que quando todo mundo soubesse de onde o judeu tirava o dinheiro para viver, ia acabar o antissemitismo. Porque os judeus eram proibidos de ser um monte de coisa ao longo da história, né? Então, sobrava para o judeu comércio, pequeno comércio, empréstimo, coisas meio por baixo da mesa, porque eles eram proibidos de fazer tudo. Então, criou-se... Ele pensava assim, né? Tanto que ele teve um embate muito grande com Theodor Herzl, o criador do Estado de Israel. Ele era do movimento sionista. Exatamente. Eles tiveram uma discussão muito grande. Eu consegui fazer um roteiro muito bom, eu estudei durante 10 anos isso. É uma história linda. Um dia vamos ver se ainda bota essa para frente. Ô Zé, deixa eu falar uma coisa. Entrou aqui um... Dá um seriado maravilhoso para Netflix. Só mudando de assunto, entrou aqui um bolsominion chamado Eloy Alves, fala assim, César Bel, por que você não vai morar na Venezuela? Eu não quero, Porra, eu tenho casa na França, vou morar onde eu quero. Não tenho que dar satisfação na minha vida pra ninguém. Vai tomar no teu cu. Vai se fuder, babá. Você não acha incrível? Vai morar em Cuba, vai pra Cuba. Cuba é maravilhoso, caralho. Eu estive lá em Cuba, é do caralho. Você não acha incrível que a essa altura do campeonato ainda tem esses idiotas? Sou aposentado, pô. Comecei a trabalhar. Trabalho há 60 anos. Vou morar onde eu quero, porra. Você não acha incrível que a essa altura do campeonato ainda tem esses idiotas com essa coisa de vai para Cuba, vai para Venezuela, vai para a Coreia do Norte, assim? Nunca foi um país que me atraiu. Nem você, nem ninguém. A nossa geração tem atração por Paris, né? É uma coisa de cultura, de francesa. A França nos atende, sempre nos ajudou tanto nos momentos de Zé, ditadura. Você já fez uma avaliação pessoal sua de por que 57 milhões de pessoas votaram num sociopata, num demente como Bolsonaro, sabendo quem é o Bolsonaro, tendo como alternativa um professor? Isso mesmo, votaram por isso Você mesmo. já fez uma avaliação? Eu acho que não é uma coisa só, né? Na vida nunca tem tem vários motivos, né? Obviamente teve ódio ao PT.
Eu fiz uma análise outro dia aí, numa live com o Vadir e com o Pimenta. Eu acho assim, o establishment, como é que você chama? A classe dominante. A classe dominante. Eu fiz uma analogia com cartucho de pólvora e chumbo. Sabe quando você bota muito chumbo no cartucho? Você pode até explodir a espingarda. Eu acho que a ideia deles era primeiro o ódio ao PT, né? O ódio ao PT é aquela coisa durante um ano, aqueles tubos de petróleo no jornal do Nacional jorrando dólares. Né? Dólar, exatamente. Aquilo era o PT, né? Era o PT, exatamente. E aí o líder, o chefe da quadrilha, ganha um muquifo no Guarujá. Essa é a teoria do Haddad. Essa é a sua tese, dona Vera Magalhães Etcaterva? Essa é a tese? 4 caras da Petrobras ganharam bilhões e o Lula ganhou um muquifo no petróleo. Mas então, eu acho que teve essa coisa do ódio ao PT, que foi construído durante 2 ou 3 anos. Aquela coisa de movimento Brasil Livre, aquela coisa vem pra rua, aquilo tudo que aconteceu em 2013, aquilo tudo foi tudo orquestrado, né? E aí hoje tem dados novos que a gente não conhece muito, e agora começa a conhecer dos Estados Unidos, do MBL, e da Força Tarefa, da Lava Jato. Subalterno ao Departamento de Estado, ao FBI. Americano. E a família Bolsonaro, com o Brennan, através daquela ligação, que eu não sei como eles se ligaram. Deve ser uma ligação que pode ter vindo a partir do Moro, do Dallagnol, não sei, de ligar com o Bolsonaro, essa turma americana, porque a direita americana também é muito canastrona, né? Muito, como é que fala? Eles não são muito sutis. Mas se aliar o Bolsonaro, eu acho que a direita americana só entrou nessa. Tem aquela história do Mr. Brennan, né? Que está querendo fazer uma direita mundial, mas podia ter escolhido uma pessoa melhor que o Bolsonaro. Então eu acho que o establishment errou na dose de pólvora que botou no cartucho. Passou Era para eleger o Alckmin. Era para eleger o Alckmin, passou do Alckmin. E aí, o que acontece? Aí fica eu e a Globo do mesmo lado pela primeira vez na vida. E nenhum dos dois mudou. Como é que você conseguiu sobreviver na Globo por tanto tempo? Não tem nada a ver. Com as suas posições políticas? Nada a ver? Ninguém nunca te constrangeu? Ninguém nunca te... Nunca. Porque pro mundo aqui fora sempre foi um mistério. Pelo contrário, não. Historicamente, não tem mistério nenhum. O Roberto Marinho sempre contratou comunistas no Globo. Eu lembro dessa história. Tem uma frase dele, eu não sei se é o livro que conta a biografia do Nelson Rodrigues. Os Meus Comunistas, né? Aqui tem uma cena, Leandro, que ele esconde um jornalista do DOPS embaixo da própria mesa. Aquelas mesas de grandona, fechada na frente. O cara veio apavorado, ele falou, entra aí, veio o general, o delegado, ele falou, ele tá tá fazendo uma matéria fora, depois eu demito, tal, o cara tinha família e tal. Ele teve um general que ligou para ele falou, olha, general, dos meus comunistas cuido eu e tal. Sim. Tem uma história do início da Globo, Leandro, que a Globo contratou, através do Walter Clark e do Boni, muita gente de esquerda para fazer a Globo. Paulo José era egresso do Teatro de Arena. Porra. Era junto com a Oficina, eram os grupos de teatro mais que trouxe o povo brasileiro. O Arena trouxe o cidadão brasileiro pobre para o palco, porque a gente só fazia peças sobre reis e sociedade americana e europeia. Não tinha o brasileiro como personagem de uma peça. O Arena trouxe isso. O Arena deixou a ditadura, odiava o Arena. O Paulo José tinha feito Todas as Mulheres do Mundo, Edu, Coração de Ouro, lembra aqueles filmes que eram um sucesso de bilheteria? O Grisoli foi para a Globo. O Grisoli era um diretor de teatro que tinha feito um sucesso imenso com um musical lá no Rio. Quer dizer, eles começaram a trazer...
há uma conversa, isso não tem... ninguém nunca me contou isso. Coisas que nesses 40 anos de Globo eu escuto, fui assistente do Daniel Filho durante uns 8 meses, naquela minissérie do Primo Basílio, do Écio de Queiroz, mas teria tido uma conversa, porque os diretores de cinema, os roteiristas de cinema, os diretores de teatro e os atores em geral estavam sem emprego por causa da censura. A censura proibia peça, proibia filme, era um problema trabalhar. Sim, e a Globo tinha TV Rio, tinha Tupi, tinha Excelsior, tinha 3 emissoras para competir. E com essa história de pegar os melhores do Brasil e lançar essa coisa de um canal de excelência, como é que ele chama? Controle de qualidade da Globo, nível Globo de qualidade e tal. E quem veio foi gente de esquerda, porra. Porque tem mais talento, não? Porque tem mais talento. E dizem, não sei se é verdade, dizem que o Roberto Marinho teria dito, pô, o pessoal de esquerda é que lê, então sabe escrever. Porque o pessoal de esquerda lê pra caralho, então sabe escrever bem, escreve bem. Eu vou te contar um negócio, que uma vez eu estava gravando uma novela, de vez em quando acontece, é raro, mas acontece. Entra um dos três irmãos no estúdio com algum convidado, para levar o convidado para ver, quer conhecer os atores. E eu acho que nesse dia, se eu não me engano, ou era um mexicano ou era um dos diretores da Tramontina, que estava visitando os estúdios. Eu nunca tinha visto o João Roberto. Eu conheço muito o Zé Roberto e o mais velho, que é o que trabalha com a Globo. O João Roberto fica com jornal, né? E rádio. Não, o Zé Roberto com rádio, o João Roberto com o Globo. E o Roberto Irineu? O Roberto Irineu na Globo. Agora mudou, né? Agora eles estão só no conselho, eu acho. Mas então o João Roberto entrou e o diretor que estava dirigindo a novela não sabia quem ele era. Não ligou o nome da pessoa. Eu falei pro diretor, por favor, estamos aqui com o patrão. E, com licença, fui lá falar com ele. O senhor prefere que a gente continue atuando ou vamos conversar? Não, vamos conversar. E tal, aí começamos a conversar. Eu tinha acabado de falar com o Lula uns 15 dias antes. E o Lula falou, pô, tô preocupado com o teu emprego. Eu falei, não tem problema não. Aí falei pro João Alberto, João, eu estava conversando com o Lula do dia, até o João já tinha estado com o Lula há um tempo... Bom, enfim. Aí eu falei, o Lula ficou apreensivo com o meu emprego. Aí eu fala pro Lula que não tem problema nenhum, você nunca vai ser demitido. Primeiro que você é um baita de um ator, um excelente ator. Segundo que você é a cara da Globo. Você está aqui há tanto tempo que já todo mundo se relaciona, você com a Globo. E terceiro, você é a prova de que a gente não interfere na vida pessoal de nossos contratados. E até falou, qualquer problema que você tiver, me procura e tal. E nunca ninguém me chamou para dizer nada. Só em época de eleição tem um controle da lei, da legislação, certo. Que a Globo é obrigada... É a mesma lei que proibiu o showmício. Sim. É uma lei que proíbe artistas de participar de qualquer coisa. Aí, o que a gente fazia? Eu fazia um perfil com codinome, com nickname, e que todo mundo sabia que eu era. A Dilma, volta e meia, me chama de Marcos Ovos. Que o Marcos Ovos ficou muito famoso na primeira campanha dela. Depois eu falava, era eu, mas não podia. Não podia, né? Por causa da legislação eleitoral. E agora, Zé, o que você está fazendo na Nova Zelândia? Assim? Você vai trabalhar aí? Você só mora e está na expectativa de voltar para o Brasil para fazer eu estou muito envolvido com... Olha, eu comecei a escrever meu livro faz uns 4 anos. Foi em Paris. Depois, uns 3 anos. Foi em Paris, eu escrevi em Paris. Depois eu escrevi na Grécia. Depois parou, teve quebra de editora, depois teve quebra das grandes livrarias, depois... Explica pra gente qual é o livro e o que O livro chama-se, ideia de um seguidor do Twitter, chama-se A Biografia, Minha Biografia. Eu escrevi durante uns 3, 4 anos, tinha 900 páginas, deve dar umas 700. E a editora era brasileira? Uma editora queria reduzir para 300 páginas e fazer um só.
Eu não concordei. Aí troquei de editora, aí quebrou. Depois teve a quebradeira das grandes livrarias. Sim. Aí agora eu fechei com a U-Book, que vou fazer um audiobook, vai ser, por curiosidade, vai ser acho que o primeiro audiobook na história, que tudo é a minha vida, eu escrevi e eu que vivo da minha voz vou narrar. Você que vai narrar o livro, é isso? E a gente está combinando de meio que aproveitar essa primeira pessoa que escreve e que conta a própria vida e fazer como se eu estou na tua casa contando uma história. Daí chegou em Santa Rita um cara de Goiás. Eu nasci em Santa Rita do Passa Quatro. O cara de Goiás era um delegado de polícia e tal, e era meu pai e tal. Então, contando assim uma coisa bem... E livro dá muito trabalho. E agora, com essa radicalização política, eu estou revendo tudo. O primeiro volume já tinha sido, como é que fala? Corrigido, tudo pronto. Inclusive grafia, tudo pronto. Mas eu resolvi eliminar algumas coisas e tal, porque era um livro de muita exposição. E não é momento de eu me expor tanto mais. Não é muita exposição pessoal e de outras pessoas também. E aí eu resolvi, porque não é momento. Tudo que eu fizer, tudo que eu disser da minha vida que não pode ser considerado ruim, vai ser motivo de perseguição na internet, vai sair no jornal, vai encher meu saco, entendeu? E o nome, a biografia é perfeito, né? Só que a gente vai ter que explicar para as gerações mais novas o que é, né? Porque acho que a biografia não se faz há uns 30 anos, né? Desde que acabou a tuberculose, né? Mas era uma radiografia pequenininha. Um brasileiro. Qual é o nome dele? Sérgio. O Abreu. Um médico brasileiro. Porque a radiografia era imensa, né? Você fazia a radiografia do pulmão. Ele criou um equipamento que reduzia. Então, pequenininho. Você levava na escola, né? Para arranjar emprego também, você tinha que apresentar uma biografia também. É muito interessante o nome. Todo ano na escola. Tá bom, Zé, olha, estamos terminando a live. Eu tenho um compromisso com a audiência de não passar de 1 hora para ser uma live objetiva, direta, para não cansar nem o entrevistado, nem a audiência. Então, eu queria te agradecer muitíssimo e te fazer uma última pergunta, dar uma última voadora. Fala. Você vai voltar a ser presidente autoproclamado do Brasil, não? Ou essa brincadeira acabou ali? Acabou ali. Aquilo foi uma ideia maluca que me deu. Eu estava na Grécia. Eu li sobre o Guaidó e tal. Eu me lembrei daquelas... Lembra aqueles países africanos que tinham aquelas ditaduras absurdas, né? Sim, Uganda. O cara montava um congresso, o congresso elegia o cara, né? Ele era mais ou menos o que fizeram na ditadura brasileira, mas lá era muito pior. Lá, tudo era tosco, né? Então tá, valeu, gente. Obrigado. Um grande abraço, muito obrigado, muito sucesso para você, viu? Estamos esperando o seu retorno para o Brasil. Um grande abraço, saúde, se cuida, hein? Abração para você, beijos.